Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática direcionada apenas para o concurso da Polícia Militar, porque esse conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje é modelos exponenciais, nada mais nada menos que função exponencial e equação exponencial. Então, se você está estudando apenas para o Corpo de Bombeiro, esse conteúdo não faz parte do Corpo de Bombeiro Militar lá de Alagoas, apenas da Polícia. Tudo bem assim? Antes de começar a nossa aula, importantíssimo que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com os amigos que estão estudando para esse concurso, para nos ajudar no crescimento do canal. Até o dia 8 de agosto, que é a prova do Corpo de Bombeiro, e até o dia 12, se eu não me engano, que é a prova da Polícia Militar, vamos fazer aulas de matemática direcionada para esses dois concursos. Tudo bem assim? Então vamos lá à nossa aula. Quando a gente vai falar de modelos exponenciais, ou seja, função exponencial, é importantíssimo a gente ter os conceitos de potência, potenciação na nossa mente. Então a gente vai fazer uma revisão breve sobre os conceitos bem elementares da potenciação ou exponenciação, como alguns livros didáticos tratam. E a exponenciação ou potenciação nada mais nada menos que a multiplicação de fatores repetidos que a gente pode escrever sob a forma de um expoente, como por exemplo, observe aqui, ó, tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, com isso eu posso colocar a base 2, o expoente 4, isso significa que eu estou multiplicando 2 4 vezes. Consequentemente, o resultado será 16. Mesma coisa para qualquer número. Observe mais outro exemplo aqui com 5. Ó, 5 vezes 5 vezes 5. Eu posso escrever como sendo 5 à terceira, que nada mais nada menos que é 125. Tudo bem? Então aqui nós temos a base, o expoente e o resultado do cálculo, ele se chama potência. Tudo bem assim? Isso é muito importante, essa nomenclatura você saber, porque às vezes nas aulas futuras nós vamos falar base, expoente, para você não ficar perdido. Você já sabe que o expoente é um número pequeno, isso aqui, ó, a base é o que está logo abaixo, o resultado do cálculo será chamado de potência. Tudo bem assim? A partir disso, nós temos algumas definições também muito importantes. Por exemplo, todo número elevado a zero, ele será sempre igual a 1. Qualquer número, professor, não importa o tamanho, a forma do número. Se você tiver aqui, ó, 273 dividido pela raiz quadrada de 7, tudo isso elevado a zero, o resultado será quanto? 1. Qualquer número elevado a zero, o resultado será 1. Outra definição muito importante, todo número elevado, toda base elevado a 1, o resultado será sempre igual à própria base. Por exemplo, 10 elevado a 1 é o próprio 10, 50 elevado a 1 é o próprio 50, 1 milhão elevado a 1 é o próprio 1 milhão. Então, qualquer base elevada ao expoente 1 será a própria base. Mais outra definição, toda potência que a base dela for 1, não importa qual seja o expoente, o resultado sempre será 1. Tudo bem? Então, se eu tiver 1 elevado a 735, o resultado é o quê? É 1. Independente do expoente, se a base for 1, o resultado do cálculo também será 1. E outra definição muito importantíssima é essa definição aqui, ó. Eu vou até marcar, destacar, para você não esquecer, que é a definição com expoente negativo. Quando a gente tem um expoente negativo, o processo que eu tenho que fazer é inverter a base. Como assim inverter a base, professor? O inverso de 2, ele nada mais nada menos que é 1 sobre 2. O inverso de 4 vai ser 1 sobre 4. O inverso de 2 terços vai ser 3 sobre 2. Então, quando eu tiver o expoente negativo, eu vou fazer exatamente esse inverso. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo que está aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Eu vou inverter o número, vai ficar 1 sobre 2. Consequentemente, o expoente passará a ser o quê? Positivo. Tudo bem assim? Mais outro exemplo, se a gente tiver aqui, ó, 7 elevado a menos 2. Eu vou inverter o número, 1 sobre 7, e o expoente vai passar a ser o quê? Positivo. Consequentemente, eu vou ter 1 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Vimos que, de acordo com esse terceiro exemplo aqui, toda potência que tem a base igual a 1, o resultado será o próprio 1. Tudo bem assim? Não esqueça dessa propriedade. Expoente negativo, a gente tem que o quê? Inverter a base. Não importa quem seja a base, não importa quem seja o expoente. Se ele for negativo, eu inverto a base. E daí a gente vai ter que relembrar também algumas propriedades da potência, que são elas multiplicação de mesma base, divisão de mesma base e potência da potência. Então, quando eu tenho uma multiplicação de duas potências que ela tem a mesma base,
Eu simplesmente posso repetir a base e somar os expoentes. Observe aqui o exemplo. 2 à segunda vezes 2 à terceira. Eu posso simplesmente repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 3 é igual a 5. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 2 à terceira é a mesma coisa que 2 à quinta. Tudo bem assim? Mais outro exemplo. 7 à terceira vezes 7 a menos 1. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais menos 1. Aí tem que lembrar de fazer o jogo de sinal. Menos com mais é menos. 3 menos 1 é 2. Ou seja, 7 ao quadrado. Tem que tomar muito cuidado com o jogo de sinais quando houver. Esse mesmo processo ele se faz para a divisão de potência da mesma base. Só que em vez de somar, a gente vai subtrair os expoentes. Observe um exemplo. 2 à quinta dividido por 2 à terceira. Repete a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. 2 ao quadrado, nada mais nada menos que a 4. Isso vai servir para qualquer potência. E por fim, a última propriedade é a potência da potência. Observe que eu posso multiplicar os expoentes e tornar a potência apenas com um expoente. 2 vezes 3, 6. 2 ao quadrado elevado à terceira, eu posso escrever como sendo 2 à sexta. Mais outro exemplo aqui. Se eu tivesse 2 à terceira elevado ao quadrado elevado à terceira, qual seria o resultado dessa conta? Eu ia multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 3, 18. Ou seja, 2 elevado a 18. Tudo bem assim? Com isso, a gente já pode partir para os conceitos de equação exponencial. Esse conceito de equação exponencial é muito importante porque quando a gente for solucionar questões de função exponencial e questões de função logarítmica, a gente vai ter que saber resolver a equação exponencial. Porque o logaritmo e a potência, a potenciação, são operações muito parecidas e uma depende muito da outra, principalmente quando a gente está falando de função logarítmica, que vai ser o tema das nossas próximas aulas. Tudo bem assim? Então, quando eu tenho uma equação exponencial, o que é que vem ser uma equação exponencial? A gente viu que a operação de exponenciação é quando eu tenho um pequeno número elevado a uma determinada base. A equação, esse número, ele vai ser o desconhecido como está aqui, Tá vendo? Então, aqui observe que eu tenho x elevado a um determinado número que eu não conheço. O resultado dessa operação vai dar quanto? 25. Nesse outro exemplo, eu tenho 3 elevado a x menos 2 e o resultado dessa operação vai dar quanto? 27. Qual é o valor de x nessa situação? Então, observe, para solucionar equações exponenciais, um dos objetivos é a gente deixar os dois lados da igualdade com a mesma base. Propriedade para resolver as equações exponenciais tem que deixar com a mesma base. Com isso, eu vou comparar apenas os expoentes. E como é que eu vou fazer isso, professor? Observe aqui, Como é que eu posso transformar o 25 na base 5? Muito simples, né? Eu posso escrever assim, 5 ao quadrado vai ser nada mais nada menos que quanto? 25. Agora observe que os dois membros da igualdade ficaram com a mesma base. Consequentemente, eu cancelo as bases, olho apenas para os expoentes. Consequentemente, x vai ser igual a quanto? A 2. Tudo bem assim? Mais outro exemplo aqui, Eu tenho que escrever esse camarada aqui na base quanto? Na base 3. Como é que eu vou escrever 27 na base 3? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Consequentemente, nós vamos ficar com x menos 2 igual a 3 à terceira. Consequentemente, deixei as bases iguais, vou olhar apenas para os expoentes. Quando eu olhar para os expoentes, nós vamos ficar com x menos 2 igual a quanto? A 3. Vou resolver essa simples equação do primeiro grau. O 2 está negativo, vai para lá positivo. 3 mais 2 corresponde a quanto? A 5, ou seja, x igual a 5. Qual é o número que eu vou colocar aqui no lugar de x? Fazer o cálculo e o resultado vai dar 27, 5. Tudo bem assim? Esse momento é muito importante porque vamos aplicar isso, como eu falei, nas funções exponenciais e logarítmicas, tudo bem? Mais outros exemplos aqui para a gente treinar, 2 elevado a x igual a 32. Então, tenho que transformar o 32 na base quanto? Na base 2. 3 elevado a x menos 2 igual a 81. Tenho que transformar 81 na base quanto? Na base 3. Consequentemente aqui, x, 2 elevado a x vai ser igual a 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então vai ser 2 elevado a 5. Professor, eu não vou ter esse raciocínio lá na hora. O que é que eu tenho que fazer? Você pode utilizar a opção de fatoração. Pegar o 32 e sair dividindo ele. 32 dividido por 2
vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então observe que o número 32 eu posso escrevê-lo como a multiplicação de 5 vezes o número 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ou seja, 32 ele vai ser igual a 2 elevado à quinta. Consequentemente, aqui eu deixei com as bases iguais, vou comparar apenas os expoentes. X igual a quanto? A 5. Mesmo processo será feito para esse lado aqui. Se você não souber como é que escreve 81 na base 3, você vai ter que fazer o processo de fatoração. 81, aí você vai dividir, não divide por 2 porque termina em 1, vai partir por 3, né? 81 dividido por 3, aí depois vai dividir por 3, por 3, por 3 e assim sucessivamente. Dê um print aí nesse momento da tela e vai ser a sua tarefinha de casa. Atividades. Resolva as equações propostas. Esse momento você tira um print e tenta fazer essas equações aí na sua casa. Você vai ter que pegar o 64 e escrever na base quanto? Na base 2. O 81 na base quanto? Na base 3. O 125 na base quanto? Na base 5. Tudo bem? Tire o print, tente fazer essas questões, que aí nos comentários eu vou deixar a resposta. Tudo bem assim? E agora a gente já pode falar das funções exponenciais. A função exponencial, ela tem uma característica muito importante. Vai ser f de x igual a a elevado a x. Ou simplesmente y igual a elevado a x. Só que aí nós temos um critério muito importantíssimo. A, que vai ser a base, obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Maior que zero e diferente de 1. A base ela não pode ser negativa e a base ela não pode ser 1. Tudo bem assim? Isso quando a gente está falando das funções exponenciais, tudo bem? Lembre-se desse detalhe. A base ela tem que ser maior que zero, não pode ser negativa, e tem que ser diferente de 1, não pode ser igual a 1. Tudo bem? Daí nós temos algumas definições. Quando eu tenho uma função exponencial que x é igual a zero, independente do que aconteça, o seu resultado vai ser o quê? Vai ser igual a 1. Tudo bem? Agora, óbvio que eu estou falando de uma função do tipo f de x igual a elevado a x. Quando a função é desse modelo, quando eu coloco x igual a zero, o resultado sempre vai ser 1. Por que você está falando isso, professor? Porque tem outras funções desse tipo aqui. Posso ter assim, f de x igual a 25 mais 3 elevado a x. Se você colocar zero no lugar do x, o resultado da função vai ser 1? Não. O que vai ser 1 vai ser exatamente esse valor aqui, ó, certo? Dessa potência. Isso aqui vai ser 1. Quando a gente está falando desse tipo de função aqui, aí sim, quando você colocar x igual a zero, o resultado vai ser 1. Tudo bem? Outra propriedade importantíssima das funções exponenciais é quando ela será crescente e decrescente. Quando a base ela for maior que 1, ela vai ser o quê? Crescente. E quando a base for menor que 1, e maior que zero, obviamente, não pode ser um número negativo, como, por exemplo, 0,5, 0,1, 0,75. Quando for um número entre 0 e 1, essa função ela será classificada como decrescente. Como é que vai ser o gráfico delas, professor? Assim, ó. Se A maior que 1, o gráfico dela como é que vai ser? Ela sempre vai interceptar o eixo Y no ponto 1, certo? E quando A ele tiver entre 0 e 1, automaticamente ela também vai interceptar o eixo Y no ponto 1, mas observe que ela será o quê? Decrescente. Os valores dela vai diminuindo com o tempo. Já no caso de A maior que 1, o valor dela vai crescendo com o tempo. Ou seja, a função ela será classificada como crescente. Tudo bem? Vamos ver questão CESP, aplicação de função exponencial na questão CESP e equações exponenciais. Vamos lá. Ó. Questão 2019 diz o seguinte, ó. Julgo o próximo item relativo às funções exponenciais. As funções exponenciais f de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a 0,5 elevado a x são crescentes e suas imagens coincidem com o conjunto de todos os números reais positivos. Ó, ele está dizendo que as duas são o quê? São crescentes. E a gente viu exatamente no slide anterior que esse camarada aqui, quando ele é maior que 1, a função vai ser crescente. E esse camarada aqui, quando ele é menor que 1 e maior que 0, a função vai ser o quê? Decrescente. Então esse item está errado. Errado. Porque essa função aqui ela será crescente e essa outra aqui ela vai ser o quê? Decrescente. Tudo bem assim? Mais uma outra questão. Fiscal municipal. Ó.
A solução da equação 15 vezes 2 elevado a x igual a 960 é superior a 5, ou seja, x aqui é superior a 5, aí a gente tem que solucionar essa equação, ó, 15 vezes 2 elevado a x igual a 960. O que é que a gente tem que fazer para solucionar uma equação exponencial? Eu tenho que deixar as bases dos dois lados iguais. Vou pegar o 15 e passar para cá dividindo. Vai ficar 2 elevado a x igual a 960 dividido para 15. 960 dividido para 15. Qual número eu multiplico 15 e chega perto de 96? Vai ser o 6 que vai dar 90. Subtraindo, resta 6, eu baixo o 0. Qual número eu multiplico 15 que vai dar 60? É o 4. Para 60 nada. Então, 960 dividido para 15 vai dar exatamente 64. Aí eu vou ter que pegar o 64 e escrever na base 2. Como é que eu vou fazer isso? Fatorando o 64. Vou pegar o 64 e sair dividindo ele. Ó. 64 dividido por 2 vai dar 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Quantos números deu? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 eu posso escrever ele como sendo 2 elevado a sexta. Logo, o valor de x vai ser igual a quanto? 6, porque observe que as bases ficaram iguais, consequentemente eu olho apenas para o expoente. X vai ser igual a quanto? A 6. E aqui está dizendo, é superior a 5, correto, é superior a 5, o valor é exatamente 6. Tudo bem? Mais outra questão CESP, do TJ, diz o seguinte, considere P de n igual a 700 vezes 3 elevado a n, representa o número de indivíduos de determinada população após transcorridos n meses. Nesse caso, se P de n é igual a 56.700, então n é maior que 5. Observe que é uma questão de função exponencial. Eu vou reescrever aqui, ó. P de n vai ser igual a 700 vezes 3 elevado a n. Observe que a questão está dizendo que P de n vale quanto? 56.700. Aí eu só vou substituir aqui, ó. Isso vai ser igual a 700 vezes 3 elevado a n. Consequentemente, eu vou pegar esse cara que está multiplicando e jogar para o outro lado dividindo. 56.700 dividido para 700 vai ser igual a 3 elevado a n. Para simplificar os cálculos, eu posso cancelar os zeros e vai ficar 567 dividido por 7. 567 dividido por 7. Qual o número que eu multiplico 7 e chega perto de 56? 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 8 vai dar exatamente 56, né? 56. Aí eu vou baixar o 7 e agora eu vou multiplicar o 7 por 1. 7 vezes 1 é o próprio 7, para 7 nada. Então o resultado dessa divisão vai dar 81. E isso vai ser igual a 3 elevado a n. 81 eu posso escrever com base 3 como sendo igual a quanto? Eu vou ter que fatorar 81. 81 não divide por 2, tem que dividir por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, simplesmente posso escrever como sendo 3 elevado a quanto? A quarta. Ou seja, a nossa equação vai ficar 3 elevado a quarta igual a 3 elevado a n. As bases ficaram iguais, eu comparo apenas quem? Os expoentes. Nesse caso, n vai ser igual a 4. E a questão está dizendo, vai ser maior que 5? Não, errado, vai ser igual a 4. Mais outra questão CESP de função exponencial. Aqui foi da Polícia Rodoviária Federal de 2019. Diz o seguinte, ó. Julga os próximos itens relativos a funções exponenciais para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF. Foi proposta a função, está aqui a função, ó, f de x igual a 350 mais 150 vezes e elevado a menos x. Eu vou reescrever aqui, ó. F de x igual a 350 mais 150 vezes e elevado a menos x, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridas em cada ano. Nessa função, x maior ou igual que zero indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Com referência a essa situação hipotética, julga os itens. Segundo o modelo apresentado, após 10 anos de campanha educativa, haverá cada um dos anos seguintes menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Então, observe, ele diz que x corresponde ao tempo
a partir de zero, certo? Então, quando x for igual a zero, vai ser exatamente 0 ano. Quando x for igual a 1, vai ser 1 ano. X igual a 2, 2 anos. E assim sucessivamente. Aí ele quer saber a média, né? Ó, segundo o modelo apresentado após 10 anos, tá aqui, ó, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes, ou seja, no 11º ano e tal, 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Imagina o seguinte, que todo esse resultado aqui seja zero. Esse resultado aqui da potência for zero. Se tudo isso aqui for zero, a quantidade de vítimas fatais vai ser quanto? 350. Então, independente do que aconteça, o número que você colocar aqui não vai dar um valor inferior a 350. Tudo bem assim, ó. E ele está dizendo aqui, vai ser menos de 300 acidentes. Não, não tem como ser menos de 300 acidentes, certo? Professor, ainda não entendi, ó. Se você ainda não entendeu, para ficar mais claro, aqui nós temos um expoente negativo. De acordo com o que a gente viu lá, expoente negativo, o que é que eu faço? Inverto a base. Então eu vou ficar com 350 mais 150 vezes 1 dividido por e elevado a x. Inverto a base e o expoente passa a ficar o quê? Positivo. Consequentemente, eu posso multiplicar o 150 com 1 e a gente vai ficar com 350 mais 150 dividido por e elevado a x. Só que x ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque vai ser daqui a 100 anos o x vai ser 100. Daqui a 10 anos o x vai ser 10. Então observe, o e ele é uma constante que vale 2,7, que depois a gente vai fazer uma aula só para esse número aí. Mas, professor, e se eu não soubesse? Não fazia nenhum problema se você não soubesse. Porque aí, ó, independente do valor de você colocar aqui no x, se você colocasse 0, se você colocasse 30, você ia pegar 150 e dividir por um número. E esse resultado você ainda ia somar com 350. Então, ou seja, não tinha a possibilidade de dar menos de 300 acidentes. Então, esse item está errado. Tudo bem? Vamos ao outro item que foi na mesma questão. De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do crescimento com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Então vou ter que pegar a mesma função, certo? F de x igual a 350 mais 150 vezes e elevado a menos x. Ele quer saber no final do primeiro ano, ou seja, com x igual a 1. Ocorreu mais de 400 acidentes, aí eu vou ficar com 350 mais 150 dividido por e elevado a x, de acordo com o que a gente acabou de fazer. Porque observe que aqui está negativo, eu inverto o x passa a ficar positivo. Então a gente vai ficar com 350 mais 150 dividido por 2,7 elevado a quanto? Elevado a 1. 2,7 elevado a 1. Observe que x é igual a 1 porque ele está falando no final do primeiro ano. Professor, por que 2,7? É uma constante, é um número de Euler que vale 2,7, tudo bem assim? A questão não falou, professor, a questão ela não precisa falar, certo? Você tem que saber que esse camarada aqui vale 2,7. Ele é muito usado no logaritmo neperiano, que quando a gente for falar de função logaritmo e equação logaritmo, a gente vai fazer uma aula bem detalhada sobre o logaritmo neperiano. Tudo bem assim? Consequentemente, eu vou ter 150 dividido para 2,7 mais 350. Você poderia fazer um arredondamento aqui, ó. 150 dividido para 3. Ia dar quanto? Ia dar 50, né? Concorda? Mas observe que aqui é 150 dividido para 2,7. Então seria mais de que 50, concorda? Para quem não entendeu o raciocínio aqui, eu estou fazendo um arredondamento. Ó. Se aqui fosse 3, eu ia ficar com 150 dividido para 3, que ia dar 50. 50 mais 350 ia dar exatamente 400, que é o que a questão está falando aqui, ó, mais de 400. Mas observe que o número não é 3, o número é 2,7. Consequentemente, o resultado dessa divisão aqui vai dar mais de 50. Quanto mais de 50? Não sei, mas só sei que vai ser mais de 50, concorda? Consequentemente, isso aqui vai ser 400 e alguma coisa. E a questão está dizendo, é mais de 400 acidentes? Sim, certo, vai ser mais de 400 acidentes ao fim do primeiro ano. Tudo bem? E chegamos ao final da nossa aula, então se você gostou da nossa aula, deixa teu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e aguarda a nossa próxima aula, que será de função e equação logaritmo, ou seja, modelos logaritmos. Tudo bem assim? Valeu e até a próxima aula.